O preço da saca de 50 quilos subiu de R$ 105 para R$ 110. E para evitar que a alta afete a população mais pobre, o governo federal, como disse a Tainá Falcão, vai subsidiar este produto. Para falar sobre os possíveis impactos dessa enchente no agronegócio e principalmente sobre o preço dos alimentos que são importantes para a dieta básica da população, como o arroz, o Bastidores CNN recebe agora o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Está me ouvindo? Ouvindo. Boa tarde, Tainá Falcão, boa tarde, Gustavo Uribe, boa tarde, Juliane Lopes e boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da CNN. Vamos falar logo sobre o arroz, então, ministro. A gente estava agora há pouco trazendo a informação da importação do arroz. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente sobre como é que se dará a distribuição, qual é a preocupação do governo com o preço e se, na sua avaliação, de alguma forma, isso vai atrapalhar a indústria nacional. Ou melhor, como é que o governo se planeja para que não atrapalhe a indústria nacional? Tainá, o esforço do governo vai em duas direções. A primeira direção é a direção de escoar o arroz existente no Rio Grande do Sul, que estava com dificuldade de ser escoado. Esse arroz, muitas estradas foram interrompidas, pontes caíram e precisa escoar o arroz existente que pode ser enviado para o mercado interno. Esse é o esforço do governo em apoio aos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Uma parte da safra perdeu e outra parte continua e vai ser distribuída pelo território nacional. E o outro esforço é suprir esse montante de arroz que se perdeu. E é por isso que o presidente Lula autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz e já resolveu o tema financeiro para a compra desse 1 milhão de toneladas de arroz, né? O governo quer que esse arroz chegue a um preço bom para o consumidor. E esse arroz, então, deve chegar a um preço de R$ 4,00 o quilo, R$ 20,00 o saco de 5 quilos. E por isso, tranquiliza a população brasileira que não vai faltar arroz nas prateleiras dos supermercados. Porque uma coisa é trabalhar para ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul, trabalhar para chegar esse produto, trabalhar para importar, mas o outro trabalho é combater fake news, já que soltaram um monte de fake news e as pessoas, às vezes desesperadas, foram comprar a mais arroz nos supermercados e os próprios supermercados disseram não precisa comprar arroz a mais e limitaram a venda do arroz, mas é tranquilizar, vai ter arroz suficiente para atender o consumo de arroz no Brasil e, por outro lado, o presidente Lula quer que o preço do arroz caiba no bolso dos trabalhadores brasileiros. Esse arroz, o senhor primeiro fez uma garantia aqui importante, não vai faltar arroz, então, nos supermercados brasileiros. Esse preço de R$ 4,00 por quilo deve ter algum público-alvo? Essa saca vai ser distribuída para periferias, interior? Qual vai ser o foco dessa distribuição? A distribuição está voltada, Gustavo, para as capitais onde o preço do arroz estava mais elevado, né? Principalmente os grandes centros urbanos, né? São Paulo, Rio, BH, Salvador, Recife, Fortaleza, esses grandes centros urbanos onde o preço do arroz tinha subido, né? E você mesmo agora destacou que o preço subiu um pouquinho, né? Então esse arroz vem para estabilizar o preço e aí, Tainá, não tem nenhum perigo de afetar a produção nacional, né? Primeiro que nós não estamos abrindo para importação, vamos comprar. É isso, não? E por isso não tem por que afetar a produção nacional, já que o que está sendo comprado é exatamente para suprir aquela parte que se perdeu na lavoura, como você acabou de apresentar aqui uma foto de uma região que foi afetada
pelos alagamentos, trazendo areia, o que vai requerer desse agricultor muito apoio. E o governo está apoiando para que ele possa recuperar sua lavoura de arroz, porque, como você bem disse, o solo também sofreu modificações pelo assoreamento ocorrido. Qual é o apoio, ministro, até para quem está? Porque o ministro está contando para a gente, então, duas frentes de trabalho do governo, agindo de imediato na urgência, que é importando o arroz para que não falte, para que seja ofertado por um preço justo e, de outro lado, a intenção do governo de auxiliar essas pessoas, como esse produtor que fez esse relato para a gente, falando da plantação que foi devastada. Como que o governo vai ajudar essas pessoas? É um auxílio já existente? É um auxílio emergencial que passa a existir diante dessa tragédia, ministro? Dá para o senhor explicar em detalhes? Tainá, o presidente Lula anunciou na semana passada, junto com o ministro Fernando Haddad, um subsídio para o agricultor do Rio Grande do Sul. Ele concedeu 1 bilhão de empréstimo, um empréstimo que no Programa Nacional da Agricultura Familiar a pessoa terá 3 anos de carência, 10 anos para pagar e 40% de desconto no valor do empréstimo, para ele então tomar o empréstimo e reconstruir a sua lavoura e a sua produção, mas um empréstimo muito subsidiado, muito anormal esse nível de subsídio. 1 bilhão foi 60% para a agricultura familiar e 40% para a agricultura empresarial. Ao mesmo tempo, foram suspensos os pagamentos dos empréstimos agrícolas por 105 dias. Por 105 dias, ninguém vai precisar pagar os seus empréstimos agrícolas. E agora nós estamos trabalhando um pacote de medidas, pacote esse que está sendo discutido na Casa Civil com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura, para ver como atende o conjunto dos agricultores atingidos nessas cheias e também você atender aos assentados. Os assentados e quilombolas que também foram atingidos nessas fortes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul. Ministro, falando um pouquinho também do trigo, porque as lavouras de trigo também acabaram sendo afetadas, o Brasil importa bastante trigo. Há necessidade de importação maior de trigo para que o preço do pãozinho na padaria não aumente também? Olha, Gustavo, o preço do trigo, até antes desses eventos, ele estava abaixo do preço mínimo. Nós estávamos até conversando se era o caso de comprar trigo para fazer estoque regulador para melhorar o preço do trigo, que ele estava abaixo. Então, é um tema que a gente vai ter que observar, mas ele pode ter chegado no seu preço mínimo, não é? Por conta desses eventos. Então, vamos observar, há um grupo interministerial comandado pela Fazenda, com a Agricultura MDA e a Conab, que monitora esse valor e o preço e oferta de todos os alimentos. O arroz, digamos, foi a preocupação maior, essa providência foi tomada e nós vamos observar o trigo e ver se precisa ser tomada alguma medida, mas por enquanto ainda não há nenhum alarme em relação ao tema do trigo. Perfeito. Ministro, a gente agradece muito a sua participação, todas as explicações. Opa, calma, eu ia me despedir sem convidá-lo. Fernando Nakagawa, você não pode faltar nessa entrevista. O nosso analista de economia, ministro, que fala direto de São Paulo. Naka, contigo. Ministro, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Diante dessa iniciativa de compra em leilões públicos de arroz, é possível que a Conab volte a ter estoques públicos de itens importantes na mesa do brasileiro, como arroz, feijão, farinha de mandioca, milho, açúcar, já que ao longo dos últimos anos os estoques públicos praticamente zeraram. No caso do arroz, hoje é exatamente zero. A Conab voltará a ter estoques públicos e aí emenda uma outra coisa. Se sim, ministro, sempre serão vendidos como os pacotes que vão ser vendidos de 2 quilos do arroz importado, com o logotipo do governo, ou a Conab volta a oferecer no mercado de atacado esses produtos? Inicialmente dizer que o ano passado a Conab já comprou 500 milhões de milho
quando o preço do milho tinha caído abaixo do preço mínimo e estava menos de R$40, nós compramos por 40 e poucos reais, mas no período do segundo semestre, no Nordeste, o milho estava sendo vendido no mercado a R$100, no momento de seca. E o que a Conab fez? A Conab vendeu a R$60 no Nordeste. Isso ajudou muito a enfrentar a seca para alimentar os animais, né? Então fez um papel muito importante de equilíbrio para a oferta de milho que ela tinha comprado a 40. É claro que tem o preço de logística, de armazenamento, vendeu a 60, onde o mercado estava cobrando R$100. Isso já aconteceu com o milho. Eu acho que essa segunda ação agora é a ação do arroz, né? O arroz, então, tendo uma quebra na produção em função de eventos climáticos graves, como esse do Rio Grande do Sul, tem uma importação importante de milho e assim a Conab volta, né, com equilíbrio a atuar para fazer com que nós não tenhamos desequilíbrio na oferta de alimentos no nosso país. Evidentemente que para se fazer isso, você precisa de orçamento, precisa de recursos. São orçamentos que são dotados para o MDA e para o MAPA, né? E a Conab está vinculada a gente ao MDA, ao presidente Edgar Preto, que a preside. Então, nós estamos, na medida que esses grupos indicarem a necessidade, o presidente Lula, ele não tem nenhuma dúvida quando precisa tomar uma medida para garantir o preço adequado dos alimentos, ele toma, né? Para que nós tenhamos condição de que esse preço dos alimentos caiba no bolso dos trabalhadores. O presidente Lula tem como meta principal retirar o Brasil do mapa da fome, alimentar bem o seu povo, não ter inflação de alimentos. Ministro, eu sou mais velho, então eu lembro lá nos anos 80, quando os preços eram tabelados e eles sumiam das prateleiras. Qual é o risco disso acontecer? Como que o Ministério vai agir para evitar? Porque se um pacote de 2 quilos custa R$12 e do lado está o arroz importado pelo governo da Conab a 8, me parece possível que ele suma das prateleiras rapidamente. Existe algum... Vai voltar o fiscal do Sarney? Não, está fora de propósito. Aquele tempo passou, né? Eu também sou daquele tempo e aquele tempo passou, não tem mais ideia de tabelamento. Por isso que eu estou dizendo que o tipo de política é uma política suave, é uma política bem suave para fazer com que você não desestimule o produtor nacional e também o preço caiba no bolso do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma política de intervenção dura sendo pensada e não temos esse horizonte. Por isso que essa ideia do fiscal do Sarney foi um tempo passado e nós aprendemos, acho que o Brasil aprendeu com aquilo e hoje indica que tem que ser bem suave nessa política digamos, uma política proativa do Estado em relação à oferta de alimentos. Ainda bem, ministro, que eu e a Tainá somos dos anos 90, mais novos, então não lembramos da época dos fiscais do Sarney. Eu agradeço a participação do senhor ministro, deixando claro, então, que não faltará arroz nos mercados e que ainda é cedo para falar em relação ao trigo. Por enquanto, tudo normalizado. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que veio aqui à CNN Brasil esclarecer a você a respeito do preço dos produtos.